Hola chicos, sean bienvenidos a nuestra primera clase de español. ¿Cómo están? Espero que bien. Ahora vamos espanholar. Espanholar, o que é isso? O verbo que eu acabei de inventar, né, gente? Então, o que acontece? Vamos começar nossa classe, então vamos iniciar a nossa aula. Sejam bem-vindos. Nessas nossas aulas de espanhol, eu quero que vocês, além aí de aprender os nossos macetes para fazer essa prova no vestibular, no Enem, eu quero que vocês também aprendam aí, tenham um pouco de conhecimento em relação a uma língua estrangeira, certo? Por quê? Porque eu tenho certeza que tem alguns de vocês aí que é a primeira vez que vocês têm o contato com a língua estrangeira, certo? Ou seja, qual língua estrangeira? Com o espanhol. Porque o inglês vocês têm, né? O inglês, ele é uma oferta, ele é obrigatório, desde que nós começamos na escola, hoje em dia. O espanhol é um pouquinho mais novo. O espanhol entrou na grade curricular em 2010 e se tornou obrigatório a oferta, né? Não que tem que ter, tem escolas que oferecem no ensino médio, outras a partir do 6º ano, né? Então, assim, depende. Enfim, mas eu quero que vocês conheçam uma nova cultura, além, claro, de arrasar no vestibular, ou seja, gabaritar essas questões, hein? Quero que gabarite, senão não volto mais, só na próxima aula, claro. Pessoal, mi nombre es Monique, maestra Monique. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, estou feliz também por vocês terem feito essa escolha, estão dando uma grande oportunidade pra gente, de tudo, de ensinar, de aprender um monte, né? Tudo. E vamos lá então. Galera, então aqui ó, la lengua española en los exámenes, una introducción. Então o nosso título aqui vai ser um geral, porque eu vou apresentar para vocês a língua primeiro, mas calma, que tem pepino por aí, porque aqui nada é inocente. Já apresentando aqui, ó, nós temos sempre essa primeira aba, que são os exercícios, tá? Que eu vou selecionar para vocês. É claro, nossa, olha que maravilha, tem poucos. Essa aqui é uma aula inicial, tá bom? E sempre, gente, como é praticamente uma alfabetização para quem aí escolheu, quer arrasar na prova do vestibular, então nós estamos começando do zero. Então, ainda nós temos muitas questões que vão abordar, assim, vários assuntos que vocês não viram. Então, essas questões, justamente, eu não vou selecionar inicialmente, beleza? Então, já estão avisados. Então, eu vou procurar colocar as questões que tenham mais semelhança com aquilo que nós estamos tratando. Então, não estranhem e, claro, dentro lá da pastinha de vocês, vou colocar no material extra, tá? Para vocês consultarem, ver as curiosidades, até com mais exercícios, enfim. Então, aqui é a nossa abinha de exercícios. Dessa vez, eu não coloquei o desk, vou falar um pouquinho, né, lá pra frente, sobre cada um desses vestibulares aqui, tá? Sobre a UDESC, ela é, já vou começar por ela, então, ela é bem estrutural. Então, nessa nossa primeira aula, não tinha nenhum exercício que estivesse dentro aqui da nossa temática. Então, Monique não selecionou, beleza? Pessoal, lá pergunta, tinha um comediante que falava isso, aposto que você lembrou. Espanhol ou inglês? E agora? Gente, primeira coisa, já vamos aprender, vamos começar daqui. Vocês estão percebendo esse sinalzinho aqui, ó? Né? Ele começa e ele termina, certo? Então aqui, ó, estão vendo? Mano, professora, mas o espanhol não é igual ao português? O português só tem esse último aqui. Epa, espera um pouco. Isso aí, gente, espera um pouco. Na língua espanhola, ó, nós já começamos aqui na nossa primeira aba. Eu tenho essa peculiaridade, todas as perguntas do estilo direto, né? Quando eu estou aí utilizando, fazendo uma pergunta diretamente para o interlocutor, deixando tudo explícito e nada implícito, nada escondido. O que acontece, ó? Já tenho aqui esse ponto de interrogação, né? Ele tem que estar aqui de cabeça para baixo e ele no final, como no português, em qualquer outra língua, tá? Galera, outra coisa muito importante. Ai, nossa, Monique, mas eu tô conversando com um crush latino, é Ricky Martin, Ricky Iglesias. Não, esses são muito velhos para vocês. Então, o que acontece? Ai, eu tô fazendo uma pergunta, só que, meu Deus, o cara vai achar que eu não sei espanhol, porque eu só coloco esse último sinal aqui, ó. Tá? Pessoal, dica. Uma pista.
tá? O que acontece? Quando você está lá no seu PowerPoint, no seu Word, você coloca lá a língua espanhol, vai aparecer justamente assim, ó, aqui embaixo, tá? Quando você programar o teu teclado, no caso, para o espanhol, quando você apertar na interrogação, tcharam! O que vem? O ponto aqui, ó, de ponta cabeça, ó, vivendo e aprendendo, é isso aí. Algumas considerações, aqui está em português, algumas considerações. Vamos lá. Pessoal, as perguntas que todos os alunos me fazem. Monique, espanhol é fácil? Ou, ao contrário, Monique, ou vem todo mundo assim, bem nervoso. Monique, fui resolver os exercícios e não consegui. Nossa, não é nada daquilo que eu pensei. Eu falo, é mesmo? Me conte mais sobre isso, né? O que acontece, gente? Essa falsa impressão, falsa verdadeira, vamos lá, de que o português aliás, o espanhol é igual ao português, existe porque ambas as línguas, elas descendem da língua latina. No entanto, quando nós começamos a estudar a gramática e o nosso curso, eu vou trazer muita estrutura. Por quê? Porque para eu aprender a ler, o que eu preciso saber? Estrutura, tá? Então, no nosso curso aqui, nós vamos trabalhar bastante com a gramática. Então, é claro que eu vou assim, gramática e interpretação, porque essa gramática vai estar inserida nos textos. Nós vamos falar sobre isso. Então, o que acontece? Tem essa proximidade com o português? É verdadeira isso? Essa sentença? Ela é verdadeira, tá? Tem proximidade. Só que também tem as suas peculiaridades. Então, o que acontece? Quando você optar pelo espanhol, esteja ciente que para gabaritar, você também tem que estudar. É claro que muitas vezes você não vai estudar na mesma carga horária que matemática, por exemplo. Mas, pero no mucho, né? Que todo mundo costuma falar, sim, mas você vai ter que estudar, ok? Mas é bem gostoso, você vai pegando ali o vocabulário, vai descobrindo as particularidades. Eu sou uma apaixonada da língua, então eu acho que eu sou meio suspeita para falar, certo? Então, tem aí essa problemática, no entanto, não é impossível. Agora eu vou contar um segredinho para vocês. Numa prova do estilo Enem, que é Brasil, a nível Brasil, o que acontece? Uma boa parte dos alunos que não se sentem com competências e habilidades suficientes para fazer a prova de inglês, escolhe o espanhol. Gente, e isso acaba sendo um equívoco, tá? Então, o que acontece? Quando o aluno vai fazer a prova, ele percebe que realmente ele precisa ter um conhecimento específico da língua. Agora, é uma coisa boa para vocês. Vocês terão esse conhecimento específico da língua. Olha que maravilha. Então, vamos lá, gente. O que preciso saber para realizar uma boa prova de língua estrangeira? Pessoal, um nível básico dessa língua. Isso vocês precisam saber. Então, nós vamos começar, claro, a partir da aula 2, artigo, numeral, substantivo, adjetivo. Então, nossa, Monique, eu vou estudar as classes gramaticais. Vai estudar as classes gramaticais. Mas por quê? Porque é a partir delas que você terá a competência e habilidade para resolver as provas, para reconhecer o vocabulário, logo para resolver as questões, certo? Bom, quais são os eixos explorados na prova de língua estrangeira? Gente, o que são os eixos? O que a banca vai explorar, tá? Claro, isso a gente tem, né, em comum aí com a língua portuguesa, no entanto, tudo será em língua estrangeira. Então, vamos pegar um exemplo simples. Prova da UFSC. Gente, ela vai ser toda na língua estrangeira. Então, se por acaso você optou pelo espanhol, a prova estará toda no espanhol. Prova do Enem. A prova do Enem é diferente. O texto na língua estrangeira, beleza? E os distratores, as alternativas em português. Por quê? Porque a banca vai querer saber se você tem competência e habilidade em ler em língua estrangeira e responder a questão em língua materna. Então, seria mais ou menos uma gramática tradução, tá? Beleza. O que mais, gente? O que é explorado? O estudo do texto. Então quer dizer que se eu souber aí os gêneros textuais já vai me ajudar muito? Vai. Nossa, vai te ajudar assim, ó, 80%. Porque a prova, ela vai aí trabalhar em cima disso, beleza? Gente,
o estudo e análise dos aspectos linguísticos em textos distintos. Quando a gente fala isso aqui, ó, aspecto, ó, linguístico, o que isso quer dizer? A gramática, gente, é só para ficar bonito, aspectos linguísticos. Então, é por isso que nós precisamos, ó, saber dessa gramática. Justamente por quê? Porque a banca, ela vai te indagar sobre essa gramática normativa, né? Porque ele quer saber se você sabe ali, olha, ele quer saber se você sabe, foi ótima, né? Mas enfim, ele vai querer ter ciência se você estudou. Ou se você está ali no chutômetro, né? Às vezes funciona, mas não é sempre, né, pessoal? O estudo do texto literário, a língua espanhola em particular, inclusive a nível de Enem, tá, gente? Eles trabalham muito com a literatura. Então, ali você vai ter textos ali de Jorge Luis Borges, Gabriel Garcia Marques, aí você vai ter a nossa querida, linda, maravilhosa Mafalda, o Gaturro, assim como os anúncios publicitários, enfim, tá? Vocês terão aí toda essa questão aí do estudo do texto literário. Então, ou seja, fazer uma prova do Enem também é agregar na cultura de língua estrangeira, tá? Vamos lá. O que mais? Avaliação linguística. Gente, isso aqui pega muitíssimo. UFSC adora. Por quê? Qual é a pegada da UFSC? Trabalhar a gramática no texto, ou seja, a função desses elementos linguísticos no texto. Então, quando eu falo em variação linguística, em, de repente, situação de comunicação, né? Ali no espanhol vocês vão perceber que tem muita diferença. Então, o pessoal costuma confundir bastante ali a questão dos pronombres personales sujeito. Tudo isso a gente vai ver no nosso curso. Ó, as estruturas da língua e seu uso social. Claro, gente, quando eles trazem textos aí, anúncio publicitário, música, tirinha, charge, é o uso dessa estrutura linguística, né, com a sociedade, porque a língua, ela se movimenta, certo? O que mais, pessoal, que tem? As estratégias argumentativas. Então, na interpretação textual, até coloquei aqui para vocês esses primeiros exercícios, a UFSC vai abordar bastante essa questão, essas estratégias argumentativas, por meio ali das proposições. Então, é interessante, por isso, mais uma vez, que daí vocês vão falar assim, nossa, mas ela falou tudo isso, aí quando eu vi a segunda aula era gramática, gramática, gramática. Exatamente, gente. Por quê? Porque primeiro eu preciso começar da base para depois eu começar a associar, beleza? Nossa, Monique, mas eu vou conseguir isso em 6 meses? Vai sim, eu garanto. Com certeza você vai. Só que precisa ter aquela primeira dedicação. Certo, gente? Eu estarei aqui também para ajudar vocês. Bom, língua estrangeira nos vestibulares. Acredito que eu já tenha dado aí uma passada bem legal. Vamos lá, rápido. Assim, ó, top 10, se vira nos 30, valendo. UFSC. UFSC, gente, por meio da somatória, ela vai trazer as proposições, tanto de interpretação textual quanto de gramática, tá? Isso é a prova da UFSC. Nós vamos falar bastante sobre isso. Enem. Enem também, o que acontece? Já comentei, mas vou comentar. Só para ficar assim, bem explicadinho, né, como se diz. No Enem, eu vou ter a língua estrangeira, o texto em língua estrangeira, e vou ter ali as alternativas em língua portuguesa. Beleza? Agora aqui, ó, rapidinho, né, eu estava falando ali dos vestibulares. Falei da UFSC. O DESC, galera, o DESC é muita gramática. Acho que vocês estão fazendo uma leitura aqui, ó, gramática. É muita estrutura. Por isso que nessa primeira aula eu não selecionei nenhum exercício da UDESC. Por quê? Porque a UDESC ela aproveita um texto para fazer as perguntas ali em relação à estrutura. Então, por enquanto, ainda vocês talvez não estejam, né? Eu sei que tem muita gente que já estudou espanhol e está continuando no espanhol, perfeito. Mas aqueles que estão começando agora, então vamos pisar no breque aí por enquanto, tá? A CAF também adora uma estrutura, adora um numeral, é uma prova bem assim, tipo concurso, né? Bem assim, entre aspas, tá, gente? Decoreba. Bom, já falei aqui, agora sim, agora o negócio começa a esquentar. Las estratégias de leitura. Pessoal, isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque a partir daqui, nós vamos falar daqueles macetezinhos,
sabe? Que eu falei lá inicialmente. Então, claro, pessoal, expliquei agora, bem rápido, talvez atropelado, sobre tudo o que pode ocorrer na língua estrangeira, só que todas as aulas eu vou estar falando sobre isso com vocês. Todas as aulas, nós temos aí vários encontros, amém, para eu falar sobre isso, tá? Outra coisa muito importante, certo? A língua estrangeira no total. Os alunos, vou dar uma dica já para vocês, só para vocês. Pessoal, os candidatos costumam esquecer de estudar a língua estrangeira. Então, claro, né, gente, nós temos aí níveis, alunos diferentes. Então, eu tenho aí candidatos que, de repente, desde muito novos, eles já estudam, né, uma língua estrangeira. Agora, eu tenho gente que está começando nesse momento, por exemplo. Então, o que acontece? Tem que estudar. Outra coisa, principalmente os cursos de demandas maiores, estou falando das medicinas, engenharias, direito, em alguns lugares. O que acontece? A língua estrangeira, ela é o critério de desempate. Porque o candidato que gabarita a língua estrangeira, ele já está passando na frente de outros alunos que sequer olharam aí para as atividades, para a apostila. Então, é muito importante, tá? Se você quer garantir a tua passagem, aliás, tua passagem para onde, né? O teu ingresso na universidade, agora ficou melhor. Estude língua estrangeira. Ai, quanto tempo? Gente, 15, 20 minutos, né? Assistiu a aula, fez alguns exercícios, ou de repente se empolgou, quer fazer mais? Tá ótimo, só não abandone. Dado o recado, bora! O que são essas estratégias? Então aqui vocês vão perceber que nesses slides, agora já está tudo em espanhol. E por quê? Porque a intenção é que vocês tenham o hábito de leitura na língua estrangeira ao qual vocês pretendem realizar a prova. Mas não se preocupem que aqui na minha explicação eu vou fazendo aquela tradução, até para você ficar atento, né? Não dormir de repente assistindo. Vamos lá. Então, o texto apresenta aspectos morfológicos, semânticos e sintáticos. ¿Qué quieres decir todo isso? Morfológico é a nossa morfologia. Então, são as classes gramaticais? Sim, as classes de palavras. Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, verbo. Tem no espanhol? Tem. E nós vamos estudar, tá? Semânticos. Gente, muito importante. Lembram que eu falei da UFSC, interpretação e tal? O que acontece? Aqui, ó, né, no aspecto semântico, é onde vai entrar a tua compreensão. E essa compreensão ela só vai existir quando você está afinadinho aqui e aqui, ó. Então, em los aspectos morfológicos y sintáticos, ¿vale? Por eso, la gramática estará siempre presente. ¡Ay, qué bueno! Yo voy a salir de esta clase. No, no hagas eso. Então, não faça isso, tá? Fica, não me abandona. Vamos lá. Conociendo las estrategias. Entonces, en el proceso de la lectura, es necesario seleccionar las informaciones que consideram las más importantes e interpretá-las, tá? Então, isso vocês provavelmente já fazem nos textos de língua portuguesa. Então, vai ter que fazer aqui no espanhol também. Ó, para volver-se um leitor competente, então, para tornar-se um leitor competente, necessitas considerar o texto um objeto de estudo. Então, o seu texto, a partir do momento que tu tem ali, né, aquele fragmento, ou alguns vestibulares colocam um texto e põe ali 2, 3 questões que tem a ver com ele vai ser aqui, ó, ele objeto de estudo, tá? Ele vai ser ali o teu companheiro, parceiro daquela hora. Então, tu vai ter que colocar aí toda a atenção nele. Aí, pessoal, ó, compreensão general. Claro que aí, no nosso ensino instrumental da língua, essa compreensão general, que passa com estas? Quando você lê o texto, você vai ler, texto corrido, pá, 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 não vai fazer esse barulho, mas tu leu, certo? Chega no final, ai meu Deus, eu não entendi essa ou essa palavra, mas eu entendi que o texto fala da morte do cachorro da Pepita. Então, el perro de Pepita murió.
Gente, compreensão geral. Você conseguiu compreender a mensagem desse emissor, certo? Então, ó, hay que acordar que uma segunda búsqueda compete em selecionar as palavras cognadas, fechas, lugares. Então, aqui, ó, você tem que lembrar, né, que uma segunda busca, ali uma leitura, uma varredura, é para vocês selecionarem o quê? O que são palavras cognadas? Os nossos falsos amigos, gente. Aquelas palavras que no espanhol tem bastante, que parece ter um significado, mas não é. Adoro falar isso, cabelo. Parece, mas não é. É a nossa marca da língua espanhola, certo? O pessoal pensa que fala espanhol, mas é uma loucura, não fala. Vai aportuguesando. Las fechas, né? Após que as pessoas falassem las datitas. Não, nada de datitas. Fechas, datas, tá? Porque muitos textos aí, principalmente os literários, vão recuperar essa parte histórica. Lugares. Ah, nos contos, gente. Os lugares são muito importantes no gênero conto, certo? Olha só. Título. Claro, né, gente? O título, você começou lá, né? El perro de Pepita. Então, o que acontece? Quando você chega lá no final do texto, tá lá, bem bonitinho, né? Tipo, claro que aquele título ele tem a ver aí com o mote do texto. Então, ó, generalmente é donde concierne uma espécie de resumen del texto. Perfeito. Ali compete o título, na verdade, é o resultado, é um resumo ali do texto. E quando tu lê e volta e fala, ah, agora sim, descobriu por que o cara colocou esse título no texto. Até aqueles que são curtinhos ou que geram dúvidas, enfim. El tópico frasal. Isso nós temos no português, né, gente? Ó, o que acontece? É formado por párrafos que possuem uma ideia principal a ser desarrollada. Então, você tem uma ideia principal desarrollada ou desarrollada, é desenvolvida, tá? Uma ideia que será desenvolvida. Isso que é o tópico frasal. Então, vocês precisam sempre, começou um parágrafo, prestar atenção, né? De repente, sei lá, no teu parágrafo tá falando, tem a palavra morte, da cachorra, dele perro, da Pepita. Então, você já sabe que ali ela vai descrever como foi a morte dessa cachorra, certo? Bem, palavras cognadas e falsos cognados. Que passa, chicos? São palavras próximas. Gente, o que significa isso aqui, ó? Próximas ou idêntica entre dos idiomas, português e espanhol, por exemplo. Só que olha só, veja, quando eu falo assim, parecidas, idênticas, semelhantes, ó, idênticas, casa e sofá. Opa, uma professora falou diferente agora. Falou chique, caça. Por quê, gente? Eu não tenho esses sons, às vezes, ozu no espanhol. Então, tanto S, aqui, esse S, tudo, tanto S quanto Z, vai ter esse som de sacessi, sossu, de sapo, tá? O mesmo som, então, de sofá. Certo? Então, aqui, ó, palavras idênticas. Então, significa a mesma coisa. Então, se tu me perguntar, Monique, como fala sofá em espanhol? Eu vou te responder, sofá. Aí o aluno chega a cair uma lágrima. Ok. Semelhantes. Olha só. Aqui, ó, aprobar. Ai, professor, escreveu errado. Não, ó. É porque aqui, ó, o B, né, ele tem som de B mesmo. E o V no espanhol tem som de B. Olha que confusão. Mas ele verbo aprobar, que vocês serão aprovados, aqui ó, em português, são palavras semelhantes. Por que semelhantes? Porque aqui ó, há el cambio de la V, aqui ó, del B pelo V, certo? Então, o que acontece aqui? O B e o V, por isso que elas são semelhantes, tá? Mas você olha que você tem uma ideia que é aprovar. Falsos cognados, sentidos distintos entre os idiomas. Então, ó, por exemplo, ai, por favor, necessito de uma escova. Aí vem aqui, né, com a escova na mão de cabelo. Não, gente, escova, ó, vassoura em português. Isso aqui é a grande charada da língua espanhola. Mesma coisa aqui, ai, eres um tarado. Meu Deus, se eu falo isso para alguém, vocês já pensaram que era besteira, né? Mas é nada, significa tonto em português. Então, vocês já pensaram outra coisa. Mas não, significa tonto. Então, esses são falsos cognados. E aqui, ó, palavras clave.
São palavras que ajudam no significado do assunto do texto. Então, quando eu falei lá, a respeito dele, perro de Pepita, que morreu. Então, esse verbo, morrer, morreu. Então, o que já está dando a impressão para vocês? Que o cachorro morreu. Então, morreu, o verbo, seria a palavra-chave desse meu texto imaginário aqui, tá? Legal. Gente, olha só o que eu já trouxe para vocês. Enem. Essa questão aqui, ó, foi do ano passado, tá? Até coloquei aqui também, né? Bem ali do jeito que está na prova. Então, aqui, ó, quem fez o Enem, ou quem de repente está resolvendo a prova, pode ser que se lembre dessa questão. Então, vamos lá comigo, ó. Estou estressado. Tenho uma clave para o e-mail, uma clave para o celular, uma clave para a tarjeta de crédito, outra para o banco. Tenho uma clave para o auto, outra clave para a internet, outra clave para a alarma de la casa, outra clave para a obra social, outra clave para ele. Ui, nossa, até me deu Jesus. Tranquilo, Gordi, tranquilo, esteja tranquilo, né? Isso é muito repetido aí quando a gente está conversando com alguém que é natural, né? Que fala aí o espanhol. Esteja tranquilo, chica. Opa, aqui, peraí, voltando. Vamos lá. Tienes que aprender a relajar-te. Tienes que aprender a viver melhor, a ser mais feliz, a respirar profundo, a disfrutar mais da vida, de tu família, de tus placeres. Tienes razão. E qual é a clave? Por Deus, que horror! Guai! Jesus! Então vamos lá. Gente, vocês perceberam ali que toda a tirinha, ela tá, né? Qual que é, tipo, a palavra... Eu tô aqui na minha estratégia de leitura. Ui! Ó, tô derrubando tudo. Você viu, né, cabelo? Empolgação. O que acontece aqui, ó? Vocês perceberam que, nessa leitura, qual seria a minha palavra-chave? Que eu acabei de falar na estratégia. A expressão, né? Clave. Só que eu ainda não sei, eu tô por fora do vocabulário. Mas, gente, olha a compreensão total aqui. Olha o humor da tira que faz parte aqui desse gênero textual. E qual é a clave? Para ser feliz. Então, ou seja, essa personagem aqui, ó, ele tá totalmente assim, ó, enlouquecido. Tanto é que, olha só o enunciado da questão. Enem, então enunciado em português e distratores em português também. A palavra clave, repetida diversas vezes na tirinha de Gaturro, leva o leitor, ó, já estou lendo em espanhol, a uma reflexão sobre. Então, a palavra clave, repetida diversas vezes na tirinha de Gaturro, leva o leitor a uma reflexão sobre a... Percebam, gente, que sempre as questões do Enem, ó, é uma continuação aqui, ó. A afirmativa que tu vai ter aqui é uma continuação do enunciado. Então, mais uma dica para você. Ó, vamos lá. Uso exaustivo das tecnologias na vida moderna. É o costume já de falar todas as questões em espanhol. Aqui eu estou transformando o Enem até os distratores em espanhol. Ok. Uso exaustivo das tecnologias na vida moderna. Letra B. Qualidade de vida alcançada com os avanços tecnológicos. Praticidade da utilização dos códigos tecnológicos e sociais. Necessidade de aprender a utilizar as novas tecnologias. Quantidade de informações necessárias para resolver problemas. Gente, só ir falando um pouquinho do Enem, antes já de revelar qual é a resposta correta, acredito que alguns já até lembram, sempre no Enem você vai ter aí duas, que ela vai trabalhar com o lado social. Qual seria o lado social aqui? Quantidade de informações necessárias para resolver os problemas. Porque aqui, ó, se vocês repararem, ele vai falando sobre tudo que eu preciso ter uma clave. O que é uma clave em português? Senha, gente. Tudo eu preciso ter senha, certo? É isso que ele está trabalhando na tirinha. Então, o que às vezes o candidato pensa? Nossa, de tudo que precisa, né? Quantidade de informações necessárias para resolver problemas, né? Então, o que acontece? Outra que o cara também fica meio assim, quando ele descobre que clave é senha, qualidade de vida alcançada com os avanços tecnológicos,
Pô, não vou ser roubado nunca? Então eu vou utilizar as senhas. Aí o cara fica meio assim. Só que, gente, esse final aqui, ó, quando você pega o humor da tirinha aqui que ele fala, ó, e qual é la clave? La clave para o quê? Porque ela fala aqui, ó, a ser mais feliz, a desfrutar profundo, a desfrutar mais de la vida, de tu família. E ele pergunta, gente, qual é a senha? Então, o que me leva a pensar e qual é a resposta correta? Lógico que o uso exaustivo das tecnologias na vida moderna. Porque nem ele consegue se desligar. Então, portanto, se você aí aprovou, né, agora ficou confiante na língua espanhola e pode ficar, porque nós vamos aí levar esse ritmo durante as outras aulas, é tranquilo. Quando você dá uma estudadinha e o mínimo que você estudar, você vai conseguir. Então, coloca isso na cabeça, não me abandona e até a próxima aula. Besitos, besitos. Hasta luego.